Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. Vou fazer aqui para vocês uma análise e demonstrativo da multimídia 9 polegadas da Torque Hammer, modelo VPL 1166. E aqui vamos começar com a caixa dela, a caixa grande, bastante detalhes para ficar ciente de tudo que você precisa saber, já está aqui na frente, né? Torque Hammer é uma marca que vem se consolidando, ganhando cada vez mais espaço aqui no mercado nacional, uma marca muito boa, de qualidade, com produtos excelentes. Aqui o modelo dela, VPL 1166, certificado da Anatel. Essa aqui conta com assistente de voz, é o Topal Voicer, muito útil para você que costuma se distrair, não quer tirar a atenção do trânsito. O assistente de voz numa multimídia é muito preciso nessas situações. Ela tem suporte para câmera 360, então se o seu carro tiver, você consegue reproduzir na multimídia sem nenhum tipo de interferências ou engasgos. No meu caso, como é um Toyota Yaris, eu não tenho esse sistema. Aqui, 9 polegadas com a tecnologia QLED, né, rapaziada? E isso aqui é um ponto muito interessante, porque a multimídia ela tem um brilho muito legal, né? E os pontos pretos da multimídia, quando eu reproduzo o áudio ou vídeo, eles ficam muito mais vivos. E aí eu tenho um contraste bem interessante. É muito legal para você que dirige muito durante o dia, quer ter essa nitidez, e ainda assim, quando você ativa o modo escuro, eu vou ligar aqui o farol para vocês verem, automaticamente ela já troca para as cores, e aí você pode perceber que o fundo, aqui nesse caso, por conta do papel de parede, parece claro, mas a gente consegue ver nesse detalhe que é mais preto, o tom que ele realça os pontos pretos. E é muito interessante, até mesmo para quando você está dirigindo de noite, não ficar um brilho na sua cara, mesmo que você diminua essa luminosidade, né? Um ponto muito interessante vai para esse QLED aí. Recomendo demais, caso você esteja conseguindo comprar uma multimídia com essa tecnologia, vale super a pena. Aqui as informações gerais, né? Android Auto e Apple CarPlay sem fio e com fio também. Você pode ter acesso das duas formas. E aqui vem a cereja do bolo, né, rapaziada? E vai algumas dicas para vocês aqui. Aqui nós temos uma multimídia de processamento octa-core, né, com 6 GB de memória RAM e 128 GB de memória flash, famosa memória interna. E o que é que nós temos aqui? Um sistema que conversa muito bem e que dialoga muito bem de processamento mais memória. Por quê? Se você pensa em comprar uma multimídia octa-core e queira gastar menos, você vai encontrar ali por menor preço as multimídias que são octa-core associado a 4 GB de RAM. Evite isso, fuja desses tipos de modelos, porque eles têm engasgos, é muita potência, é um processamento alto para uma pouca capacidade de memória e memória interna, né? Memória RAM e memória interna. Então, se você estiver comprando uma multimídia quad-core e perceber que ela tem 4 GB de RAM, ok. Mas se você perceber que ela tem 2 GB de RAM, aí você vai ter a infeliz experiência de uma multimídia que engasga. O mesmo acontece se você estiver comprando uma multimídia octa-core, que é o modelo aqui, e optar por um modelo de 4 GB de RAM, você vai perceber que os engasgos eles são mais frequentes, né? Outro ponto que vale a gente destacar aqui, e aí deixando a caixa de lado, mas mostrando aqui para vocês, é que esse modelo que eu optei, ele tem duas portas USB e ele tem a possibilidade de você colocar o chip, né? Inserir o chip aqui para ficar bem mais funcional e você não necessitar do smartphone, né? Bom, vamos lá, vamos mostrar aqui multimídia para vocês. Ó, aqui nós temos o painel central dela. Você pode configurar da sua escolha, com várias cores, vários papéis de parede. São 28, se eu não me engano, todos muito bonitos, mas esse daqui é o que eu achei mais interessante. Deixa eu desligar aqui o farol. O que é que nós vamos ter aqui, rapaziada? Aqui na setinha você tem o Waze nativo, Bluetooth, aplicativos, rádio e configurações. Se eu apertar aqui nas configurações, vocês podem perceber que ela me dá várias opções, inclusive de próprios aplicativos. Mas o mais interessante é que se eu apertar em geral, eu consigo mexer nas configurações do veículo e deixar a multimídia à parte, né? Configurar o veículo como se ainda tivesse a multimídia original. Isso é bem legal. Se nós viermos aqui em aplicativos, você vai perceber que a fluidez ela é muito interessante. E é exatamente esse ponto que eu chamo a atenção para optar por, mesmo que você gaste um pouco mais, pegar uma multimídia que tenha uma versão
de octa-core associado a 6 GB de RAM, que aí já é muito bom, sem engasgos, né? Vou abrir para vocês aqui o Z-Link, que é o famoso Apple CarPlay sem fio. Você pode escolher, né? No meu caso já vai conectar direto, né? Porque eu tô aqui já com o Bluetooth ligado. 5 segundinhos aí, pronto. Tá aqui o Apple CarPlay com tudo que você precisa. Mas vocês viram que você pode escolher entre Android Auto e Apple CarPlay ali na frente. O Waze, muito fluido, né? Aqui a gente tem um sistema muito liso, né? Além do Apple CarPlay, a gente tem aqui, você pode configurar os widgets. E a gente pode ir para a parte padrão, né? Tem todos os seus aplicativos aqui. Interessante. Deixa eu voltar. Mostrar para vocês aqui um pouco mais sobre as questões que nós temos aqui no modelo, né? Se eu apertar aqui em aplicativos, eu tenho um sistema que me permite fazer uns downloads diretamente pelo Google Play Store. Ou seja, você pode baixar outros aplicativos, não são só esses aqui que vêm, certo? Você pode adquirir mais. Basta você logar a sua conta Google aqui, você vai utilizar ela como se fosse um tablet, né? Que é o famoso iCarpet. O iGo é um aplicativo indispensável que não vem em todas as multimídias, por isso que é muito interessante você saber se a multimídia que você vai estar comprando tem o suporte para essa antena universal, que é o GPS nativo da multimídia, que não precisa de internet, você pode definir e traçar rotas sem a necessidade da internet, né? O iGo é muito útil para você que pega a estrada, que constantemente está fazendo viagens, vale a pena. Google Maps, Netflix, Google Play, aqui a gente tem ferramentas relacionadas à voz, que é o Topal Voice, que é o assistente de áudio, muito interessante. Tempo, Spotify. Aqui a gente consegue fazer as configurações do volante multifuncional, então vai uma dica muito precisa. Se você for comprar um multimídia, certifique-se com o vendedor que ele vai enviar o chicote do volante, porque sem isso o volante basicamente perde total a sua utilidade, então é muito necessário o chicote. Aqui você vai configurar todas as teclas relacionadas aos botões aqui do volante, e aí você pode configurar da forma como você quiser. Inclusive esse botãozinho aqui, eu deixei ele para voltar para o menu para ser mais rápido, não me distrair tanto com a tela, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, descendo aqui, eu tenho acesso às funções extras. Se você tiver logado com a sua conta Google e permitir, claro, as notificações, todas as notificações de Google vão aparecer aqui, do Gmail, de futebol e de outras coisas. Aqui eu posso ter acesso a mais coisas, com mais detalhes, captura de tela, eu posso enviar essa captura diretamente para a imagem do banco de dados e para o meu celular. Posso reiniciar modo escuro, sem o farol no caso, né? Posso aumentar o volume manualmente e aumentar a luminosidade, certo? Nesse caso aqui, rapaziada, vale a pena dizer o seguinte, essa multimídia, como você pode perceber, ela não tem botões físicos, né? Ou seja, todos os botões, eles são na tela ou no volante. E aqui tem um detalhe especial, que se eu apertar, eu consigo ter acesso aos botões na própria tela. Isso é legal, faz com que você poupe, ganhe, na verdade, espaço na sua multimídia, isso é bem interessante. Conectei aqui no Wi-Fi, vou mostrar para vocês aqui agora. Não, apertei errado no Waze, deixa eu voltar. Vou mostrar aqui para vocês o serviço de YouTube. É bem interessante porque muitas pessoas perguntam se esses aplicativos eles são aplicativos adaptados, né? Como era no caso das multimídias anteriores, as primeiras que saíram. Não, os aplicativos eles são nativos, o sistema operacional Android é novo, então todos os aplicativos eles rodam muito fluidos aqui e próprios já para multimídia, então você consegue realizar todas as funções que você realizaria normal, sem nenhum tipo de gambiarra de sistema, né? Se eu quiser escolher outros vídeos eu posso, se eu quiser escolher comentários eu posso, se eu quiser, por exemplo, vou ignorar aqui, se eu quiser adiantar, ela adianta, se eu quiser ampliar, eu amplio, né? Então isso é bem interessante. E isso aí, rapaziada, acontece com vários outros aplicativos, certo? Eu posso também fazer igual no sistema do próprio Android, limpar aqui as minhas barras, né? Posso verificar a voltagem da bateria do carro, o número do volume, horário. E aí, bom, deixa eu ver se tem mais alguma informação para dar para vocês. Nós temos aqui Netflix, e é interessante, eu não loguei minha conta Netflix, mas
Aqui vocês têm um bom exemplo de funcionalidade e velocidade, né? Porque eu posso fazer tudo ao mesmo tempo. Se eu quiser voltar, o aplicativo do Waze ainda está aberto e eu posso controlar o aplicativo do Waze propriamente pela central do painel aqui da home da multimídia. E como vocês podem ver, roda muito tranquilo, sem engasgos, né? Isso aqui é muito interessante para mim. Bom, análise do modelo para vocês, espero que tenha sido útil. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Deixa eu mostrar para vocês aqui a última coisa, que já vem também nesse modelo, o vendedor ele manda para você, que é a câmera frontal. Então, toda vez que eu precisar, ela vai acionar durante 10 segundos após eu ter engatado a marcha ré. Interessante, útil, né? Nosso dia a dia é sempre muito bom. E é isso, rapaziada. Modelo VPL 1166, multimídia Torque Hammer. Já comprei com a moldura. Essa moldura é própria para o Toyota Yaris, então vocês podem perceber que os encaixes eles são perfeitos, os botões eles continuam funcionando normal, né? Hoje em dia muitos carros você não precisa fazer nenhum tipo de adaptação nele, não, basta você comprar a moldura original que já tem um suporte para tela de 9 polegadas. Tudo bem, rapaziada? Um forte abraço para vocês. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu vou estar tentando responder.